Hérnia de disco pode acontecer em qualquer lugar da coluna. Na parte de cima, perto da nuca, que a gente chama de coluna cervical. Na porção média das costas, identificada como coluna dorsal. E, finalmente, a coluna lombar, na parte de baixo das costas. Na cervical, geralmente ela dá uma dor na região do pescoço e essa dor pode irradiar, é mais comum que ela se irradie para os braços, porque geralmente ela acontece de um lado só. Ela pode também comprimir o outro, mas é mais frequente que seja unilateral. Na lombar a mesma coisa, ela dói a região das costas, geralmente na parte mais baixa, próxima ao bumbum, e ela pode irradiar, comprimindo o nervo indo para uma das pernas, que é o nervo ciático. Então quando ela toca no nervo, essa dor pode irradiar e causar muita dor e muita limitação. Se ele é dentista e fica com a cabeça muito rodada, ele vai ter mais problema na cervical. Já se é um trabalhador braçal que carrega muito peso, que fica longas horas sentado, um motorista de ônibus, ele vai ter mais problema na lombar. As dores podem inclusive levar uma pessoa a acreditar que está tendo um infarto. Uma das dores que a hérnia pode causar é uma dor na região cervical, às vezes irradiando para o braço esquerdo. Então, às vezes, até para a região anterior do tórax, essa parte da frente. Então, por isso, em alguns casos, existem pessoas que, ao sentir dor, acham que estão tendo um infarto. Na hora da dor, as pessoas costumam procurar todo tipo de ajuda. Uma das preferidas é a do remedinho da caixinha de medicamentos. Automedicação nunca é a melhor solução. Procurar um especialista é o mais recomendado. Primeiro passo, a gente colhe toda a história desse paciente. É a primeira vez que ele teve essa crise de dor? É a segunda? É a terceira? Tem paciente que tem dor há 20 anos, tem paciente que teve o primeiro episódio de dor, acorda todo dia com dor, é uma dor noturna, é uma dor diurna, é uma dor da tarde, enfim, detectar o tipo dessa dor. Em torno de 80%, 90% dos casos não precisam de tratamento cirúrgico. Então nessa fase você entra com remédio, medicamentos, fisioterapia e outros tipos de terapias associadas, acupuntura, às vezes um pouco de ginástica. Antigamente se falava assim em tratamento, para com tudo, você não vai fazer mais nada. Hoje os tratamentos eles mudaram. Você vai voltar a jogar sua bola, você vai voltar a fazer a sua atividade, é claro, com determinados cuidados. O tratamento medicamentoso ele é muito importante porque ele tem a função maior de analgesia, de aliviar a dor. Quando acontece a hérnia de disco, gera um processo inflamatório local. Então a gente pode associar os analgésicos com alguns anti-inflamatórios. O importante é não se automedicar e buscar a opinião médica. Ele veio medicado e lá tem um tempo de medicamento, 7 dias, 15 dias. E entramos com o trabalho de fisioterapia junto com essa medicação para ele diminuindo cada vez mais essa medicação até realmente tirar. A fisioterapia a gente realmente indica na maioria dos casos. Eu preciso tratar o meu paciente primeiro em decúbito, deitado, porque ele está com dor, com isso para diminuir, e depois eu tenho que colocar esse indivíduo sentado e esse indivíduo em pé. Diversas técnicas de fisioterapia são utilizadas no tratamento da hérnia de disco. A gente trabalha com 4 técnicas específicas para ter um ganho para o meu paciente. O primeiro passo é o quê? É o alívio da dor, fazendo uso da fisioterapia manual com base em osteopatia, que é uma técnica de terapia manual. Junto com isso, nós já iniciamos um trabalho com as 2 macas ou com 2 mesas que nós podemos falar, que são mesas eletrônicas. Uma mesa de tração que eu vou tentar soltar um pouco essa musculatura que está presa e tentar ganhar um espaço intervertebral. Uma outra maca, que é uma maca de flexo, uma maca de flexão, que nós vamos ganhar a mobilidade da coluna. Então vou fazer mobilidade de flexão, de extensão, de inclinação para um lado, de inclinação para o outro, em algumas macas até o movimento rotacional. A 4ª etapa do trabalho de fisioterapia ganhou enorme importância na reabilitação do paciente com hérnia de disco. O que mais vem sendo estudada nos últimos 10, 15 anos, que foi elaborada por um grupo de australianos, que é esse trabalho muscular, dessa musculatura profunda do abdômen que vai em direção à minha coluna, que é que vai me dar base, vai me dar sustentação, vai me dar proteção da coluna, que é a técnica que nós chamamos de estabilização vertebral. Se ele tiver que levantar da cama, ele vai contrair essa musculatura e levantar de forma correta. Amarrar o sapato, ele vai contrair essa musculatura
e amarrar o sapato. Se tiver que carregar a câmera, no caso do cinegrafista, ele vai contrair essa musculatura e carregar a câmera para fazer a filmagem adequada. A reeducação postural também é importante na reabilitação, mas especialmente na prevenção. Se eu pego um indivíduo, um adolescente, se eu já corrijo a postura desse adolescente, uma criança, desde a escola, já corrijo a postura, já não faço ele carregar tanto peso, se eu faço essa criança trabalhar um pouco mais esse corpo em todos os planos que a gente tenta, fazer a flexão, a extensão para um lado, para o outro, rodar para um lado, rodar para o outro, ao invés dele só ficar no videogame, só ficar no computador, ele vai ter menor chance de desenvolver uma hérnia de disco. Evitar de ficar muito tempo na mesma posição, levantar hoje com frequência, cada 40, 50 minutos, caminhar, beber uma água, andar um pouco é importante, realizar atividades físicas com frequência, pelo menos 3 a 4 vezes na semana, evitar pegar muito peso. Precisa fazer determinadas atividades ou determinadas atitudes posturais para manter esse padrão, essa melhora que ele teve durante o tratamento. O dor melhorou, agora que nós vamos trabalhar. Então a gente vai trabalhar com o quê? Com consciência corporal, com consciência postural, com o trabalho da musculatura profunda. A fisioterapia costuma ser um processo longo que exige empenho e paciência. O tratamento de hérnia de disco ele não é do dia para a noite. Você vai vir aqui, eu vou fazer um milagre com você, você vai sair bem, sem dor, sem nada. Não, trabalho do quê? Trabalho de médio prazo. Nós trabalhamos em média de 2 meses e meio. São 26 sessões. Porque cada paciente vai reagir de uma forma. Eu posso ter uma hérnia igual à sua hérnia, mas o meu biotipo, a minha estrutura é totalmente diferente da sua. Então eu vou reagir ao tratamento de forma diferente a você. Não resolveu com remédio, não resolveu com fisioterapia? Aí é preciso um tratamento mais invasivo. A hérnia de disco, ela é cirúrgica num paciente que tem um déficit neurológico, seja ele um déficit de força, um déficit sensitivo ou alguma alteração crônica, como uma dor intratável e lancinante que não melhore com o tratamento conservador. Hoje, a cirurgia está muito mais segura e muito mais tranquila com as técnicas menos invasivas. São técnicas menos agressivas e essa pessoa já pode voltar muito mais rápida para suas atividades de vida diária. Podemos fazer uma cirurgia de uma hérnia de disco apenas com uma injeção, apenas com uma agulha. A gente gera um calor dentro do disco, esse disco ele vai murchar e vai descomprimir o nervo. E existe para alguns casos um pouco mais importantes um amortecedor. Esse amortecedor diminui a carga e a compressão do nervo e com um pequeno corte em torno de 3 a 5 centímetros a gente consegue fazer esta cirurgia. Ele tem toda a movimentação e vai conseguir fazer todas as suas atividades sem nenhuma restrição. Há ainda a possibilidade de uma cirurgia tradicional com corte e pontos. Em último caso, a gente já pensaria numa cirurgia mais agressiva, que seria um corte maior e a fixação da coluna com parafusos. Esses parafusos vão fazer com que o segmento operado perca a sua mobilidade. Então o paciente tem uma restrição da sua mobilidade e uma diminuição da capacidade de flexão, lateralização, alguma dificuldade para se locomover. Para realizar a cirurgia, o paciente passa por uma bateria de exames. O paciente ele tem que estar em perfeita condição de saúde, evitar o paciente que tenha diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Os hospitais estão muito mais bem equipados, a anestesia ela é muito mais segura e os procedimentos são feitos com uma tecnologia muito mais moderna, como microscópios de alta tecnologia. Então a gente coloca que o sucesso de uma cirurgia está em torno de 95%. Os pacientes que chegam até nós, a gente tem uma melhora estatística de 87% dos casos. Tá? Dentro desses 87, 70% dos indivíduos zeram a dor no final do programa. 30% ainda tem um resquício. Por isso que é importante ele dar continuidade ao exercício, ou fazer mais um mês de tratamento, ou fazer mais 26 sessões de tratamento. Tudo vai depender de indivíduo para indivíduo. 90% deles vão receber um tratamento conservador e vão melhorar. Apenas 1 a 1,5% desses pacientes vão precisar de um tratamento cirúrgico. Seja ele minimamente invasivo, seja ele mais agressivo, conforme a doença que ele tenha. A recuperação pós-operatória costuma ser bastante rápida. A gente pode dizer que o paciente volta a fazer as suas atividades do dia a dia básicas dentro de 15 dias. Ele vai estar caminhando, ele vai estar indo ao mercado, ele vai estar fazendo coisas leves. Mas é importante que ele não dirija no primeiro mês. Voltar ao trabalho depende também da cirurgia.
mas em torno de 30 dias. Agora, retornar a uma prática esportiva, a uma atividade mais intensa, a gente tem em média 3 meses após o tratamento cirúrgico. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e melhorar o padrão da dor do doente. E isso a gente consegue em torno de 80%. Porém, é importante que ele se cuide para o resto da vida, faça atividades físicas. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. E aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!